Olha, bom dia a todos, né? Obrigado mais uma vez pelo convite. Tem assuntos de toda a natureza, né? Os maiores debates se passa em função dos enquadramentos dos servidores públicos, da educação, de outros segmentos da prefeitura, exemplo da Guarda Municipal, esses ajustes de implantação do plano de carreira, por exemplo, do pessoal de turismo, né, que são poucos servidores. E aí a discussão começa a ser cobrada. Database. O grande discussão é a database que já chegou na Câmara, né, dos 6%, dividido em 3 parcelas de 2%, né, e a categoria pede 13,31, se eu não me engano, né, considerando um cálculo, um outro cálculo que é pensamento deles, né, que acho que pode ser que a gente não analisou a questão com profundidade, a legitimidade disso, né? Legitimidade da reivindicação, ok, dos índices, dos valores, é outra questão. E a capacidade de pagamento por parte do poder público é outra questão. Vai ser votado amanhã? Amanhã entra o parecer apenas, né? Provavelmente será na outra sessão ainda. E como é que vai ajustar isso, já que os servidores estão pedindo? Os servidores pediu a retirada, mas até agora não houve retirada daquele projeto para colocar, então, o de 13,31. A Câmara mesmo não pode fazer a emenda. Não podemos fazer, que é atribuição privativa do Executivo. Então, o prefeito teria que mandar um substitutivo ou retira aquele e manda outro projeto de acordo com a reivindicação dos servidores. E não tem caixa mesmo? Olha, nós vamos ter dificuldade. Eu não estou aqui para defender o governo, mas a gente sabe o que está acontecendo. Inclusive essa redução agora aprovado no Congresso Nacional em relação à redução do ICMS dos combustíveis vai impactar diretamente em todos os municípios do Brasil. Né? Foz, a previsão é que tenha uma retração de arrecadação só do ICMS em torno de 4 milhões, é a previsão. Né? Com os estados não terão prejuízo, né? E o presidente Bolsonaro deixou claro isso, que vai fazer a compensação, mas tão somente para o estado. Então o estado vai compensar com a dívida, com o repasse mensal da dívida, mas os municípios não, eles estão no prejuízo. Né? O município vai ter uma retração de arrecadação. Isso vai impactar diretamente nos investimentos, né? E nessas possibilidades de avanço das carreiras dos servidores e reajuste também vai ser impactada, né? Toda a estrutura da prefeitura. Então tem que reavaliar, repensar, rever o orçamento e ver onde é que cabe. Pois é, Ney, mas assim, no geral, por exemplo, nós tivemos aqui um discurso durante 2 anos no país como um todo, no mundo como um todo, em relação à pandemia, da dificuldade, daquilo que gerou pela economia e assim por diante. Também, para ficarmos aqui com aquilo que está mais próximo da gente, o município de Foz do Iguaçu dizendo da sua dificuldade de arrecadação, aí vem a questão do refis como uma tentativa para buscar arrecadação. A dificuldade do município em arrecadar, porque a economia teve uma queda, uma retração, mas a população também teve uma queda enorme. É geral. E aí, quando tem, por exemplo, taxa de lixo, se aumenta uma enormidade para o lombo da população, é mais fácil aplicar aquilo que não vale como discurso, porque não foi buscado nenhuma outra alternativa. Aquele negócio, veio uma ordem federal. Veio uma ordem federal, por lei, para equiparar a despesa. Alternativas não foram buscadas. Inclusive, se colocou na época, pela Câmara de Vereadores, está certo, por um vereador, mas é lá pelo Poder Legislativo, que se colocar um digestor dentro de casa, aí ia baixar a taxa. Não teve nada disso, apenas subiu a taxa. Quando é para a cobrança do imposto, me parece que está mais fácil, porque não tem dinheiro público, tem dinheiro do pagador de imposto. Mas o dinheiro público, o imposto que o cidadão paga, a partir do momento do pagamento, ele se torna público, né? É dinheiro público. Então, sim, mas ele é oriundo de lá, não é que o setor público produza grana. Né? A retração econômica que houve em função da pandemia, nós estamos sofrendo reflexos ainda disso, né? Ainda não está totalmente equilibrado, tanto que tem as oportunidades ainda a exemplo do refis, e o governo federal também fez um refisão aí de 120 vezes,
proporcionando para que a retomada seja menos dolorosa, tem essas oportunidades do cidadão ir se virando, né? Em especial os pequenos empresários, os que mais empregam no país, né? Porque dessa mesma linha, e aí você pode aproveitar e comentar, é a questão reajuste salarial para o funcionalismo público, que é o quê? Inflação. Não tem grana para isso. E aí como é que faz com esse pessoal? Eles também sofrem a consequência. É uma questão, uma equação difícil, certamente, para o gestor público resolver. Deve estar avaliando esses pontos, né? E comparando com outros municípios e o próprio governo do estado e federal, não deu. A maioria dos municípios está dando 2%, 3%, 4%, a quanto que a inflação deu um pouco bem mais. É verdade. Né? Então, não tem nenhum município que está dando a inflação real. Né? E não é nem ganho real para os servidores, é só reposição salarial que eles estão pleiteando. Então, legítimo, muito mais que legítimo. Agora, consegue se pagar? Consegue atender? Então, aí é uma equação que o gestor vai ter que resolver. De que forma vai buscar esse recurso, né? Ainda dentro de uma retomada econômica com muitas dificuldades que a gente enxerga, não é difícil de enxergar na própria sociedade, nos pequenos empresários que ainda estão pagando aqueles empréstimos da pandemia, grande maioria deles, né? Que tomaram empréstimo para socorrer o emprego, a renda, o seu negócio naquele período e que agora que começa a dar uma suspirada, né? A cidade está bem aquecida, está retomando todas as atividades com força, né? A área do turismo e as atividades correlatas, exemplo do turismo, os atrativos, a hotelaria e os serviços que correm em torno disso estão bombando, né? Mas isso aí está mal tampando a cárie que aconteceu lá atrás, né? Tá absorvendo boa parte do endividamento que houve de grande parte das empresas um pouco atrás, né? Então, essa é a dificuldade. Perfeito. Dante Quadra, entra na conversa. Bom, mas ainda sobre isso, presidente, a gente vê que agora está sendo retomado as funções econômicas da cidade, né, com força, como você diz, é verdade, a gente tem visto, né, o setor, a economia, as lojas, turismo funcionando a todo vapor, mas ainda com as dívidas dos últimos 2 anos, né? Mas a prefeitura também não pensou nisso e fez um pacotaço de reajuste, aumentos e teve muita anuência da Câmara para tudo isso, né? Não, sim, mas são solicitações das categorias legítimas. Ele, se não concedesse, por exemplo, podia pleitear judicialmente e ia ser contemplado da mesma forma. O que foi aprovado foi aquilo que foi possível nesse momento econômico. Tanto que algumas matérias que estão mandando para a Câmara, ela está prevista a implantação, por exemplo, a partir de janeiro. A grande maioria das implantações de crescimento de carreira que está se prevendo, né? Esse reajuste que está sendo proposto agora, que na verdade é uma atualização monetária do salário do servidor, ele também tem essa previsão gradativa para frente. Então, é planejado, né? Eu imagino que o Executivo, né, a gente conferindo as contas e o próprio ROF do impacto orçamentário que vem junto com a justificativa do projeto, ele convence, né? Agora, pode acertar tudo, pode até errar. Está errado daqui um pouco, essa previsão orçamentária de arrecadação o desempenho pode ser menor. Então vai depender muito do desempenho econômico, não só da arrecadação da prefeitura, mas de todo o setor econômico da prefeitura, de todos os setores econômicos. Ainda sobre o setor comercial, né? Nós viemos de um feriadão agora, tivemos do dia 10, né, o aniversário da cidade, né? Então o turismo agradece bastante esses feriadões, né, que movimenta muito o turismo, os negócios aqui na cidade. Já o pessoal dos lojistas, principalmente, reclamam, né, e no mês de junho nós temos 3, e agora dia 24 temos mais um feriado que é o Padroeiro São João, né, mais um feriado comercial aqui em Foz do Iguaçu. A prefeitura pediu para retirar o projeto que transformasse os feriados municipais em ponto facultativo, não devolveu. Isso. Ficou como está? Vamos ser Exatamente, eu vou esclarecer isso. Foi boa a tua pergunta, Dante, para a gente tirar essa dúvida de vez. Quem é que reivindicou para que o dia 24 de junho ou o dia 10 fosse transformado em ponto facultativo? Que hoje está decretada. No momento, é feriado, ok? Esse ano não muda mais. Não muda mais. Não há nem mais tempo hábil de mudar isso, né? Pelo menos na tramitação na Câmara.
Eu preocupado com isso, logo no início do mês eu convoquei as classes, os sindicatos representantes das classes empresariais e o dos empregados. Nós tivemos uma reunião lá na Câmara para tratar disso. Olha, o que é? Porque, veja bem, a demanda é um pedido da classe empresarial, dos comerciantes em especial. Mas sem entender que lá atrás, um pouco mais atrás, eles fizeram um acordo na CCT, na Convenção Coletiva de Trabalho, já prevendo isso, certo? Eles não tinham, os dirigentes não estavam lembrando disso, em especial o pessoal da CIF, que encampou mais essa ideia de transformar, em especial dia 24. Eu já falei aqui numa outra oportunidade, para o Eli, numa entrevista, de que eu era favorável manter o Corpus Christi feriado, dia 10 de junho, uma data tradicional, aniversário da cidade, na minha opinião, tinha que ser mantido feriado. Mas dia 24, com a aquiescência da Igreja Católica, e o bispo pronunciou dizendo favorável ao ponto facultativo, até porque as festividades seriam feitas à noite, se fosse o caso, não durante o dia, não me prejudicaria. Dessa forma, eu também fui favorável que 24 fosse transformado em ponto facultativo, ou seja, retirando a chancela de feriado. Por quê? Entendendo essa questão. Mas depois, nos aprofundando, e na discussão entre as classes empresariais e dos empregados, chegaram num consenso, porque, na verdade, a reivindicação foi deles, mas sem ouvir a classe de empregado, classe dos trabalhadores. Quando houve a discussão interna, mas não está prevista na convenção. Essa situação já está prevista na CCT. Por que não tem que entrar nessa discussão? E aí, então, houve um entendimento. E a minha busca foi que houvesse entendimento entre as duas categorias econômicas, né? A de empregados e de patrão. E eles chegaram num consenso de que estaria bom por isso. Por isso que ficou, assim, definitivamente agora, mantido que era feriado, porque a convenção coletiva pode prever isso. Inclusive, o comerciante quiser abrir no dia 24, quiser funcionar, pode. Não há impedimento, não há proibição de qualquer atividade econômica trabalhar nesse dia. Porém, os empregados, está lá. O que o empregador vai ter que remunerar o empregado? Se não der outro dia igual de compensação, vai remunerar em 100% naquela data. É simples. Isso já estava previsto na convenção. Pagar o dia trabalhado. E aí, lá atrás, se discutiram, a classe trabalhadora, a classe patronal, amplamente discutiram esse assunto e chegaram nesse consenso e previram na convenção coletiva. Então, não havia necessidade de jogar para o executivo e para o legislativo uma situação que é das duas partes. Claro, né? E lá no começo do ano foi para a Câmara de Vereadores e já lá foi definido que dia era feriado, que dia era ponto facultativo, já tinha todo o calendário. Se atrasou enormemente em cima do laço o pessoal da CIF, Sindilog, tentando mudar alguma coisa. Né? Houve essa tentativa. E agora, quem sabe, eles já fiquem sabendo que no ano que vem se repete. Então dá para trabalhar com antecedência. Na verdade, houve essa tentativa, porque se aproximou, então, desse período de 3 feriados, e o empresário se assustou. Mas o que está acontecendo? 3 feriados é muito e tal. De fato, 3 feriados no mês, em dias úteis, pesa para o comerciante. Não tem dúvida disso. Claro. Né? Se não houvesse reivindicação da classe dos empregados, teria passado, né? Provável. Porque estava tudo certo. Né? Porque nós imaginamos, tanto o prefeito lá, eu conversei com o prefeito pessoalmente sobre isso. Olha, para mim, o pedido tinha consenso entre as categorias econômicas. Não tem. Então, daí, sobrou para mim, lá da Câmara, buscar as partes para tentar conciliar. E aí nós conseguimos chegar nesse intento, né? De que permanece, porque já tem a previsão em convenção coletiva dessa situação de feriado. Mas que nada, né, Nélio? Os mais velhos contam que há 108 anos Foz do Iguaçu faz aniversário do dia 10 de junho. De repente dá tempo do ano que vem pensar com antecedência. Planejado até que dá um pouco mais. Tem uma pilha enorme de perguntas aqui, vou tentar condensar ao máximo. Por exemplo, uma delas, aqui o ouvinte pergunta sobre a questão da taxa de lixo e reajuste IPTU, se há alguma possibilidade de postergar cobranças dentro da prefeitura municipal. Até porque as punições de quem não paga agora já são no próprio ano. Se 2022 o sujeito não pagou IPTU, 2022 já o nome vai para o cartório e é protestado o nome dele. Veja, é possível prorrogação de prazo, que não dá perda de receita.
O que não pode é perdão de dívida, perdão de receita, redução de Renúncia tributos, de receita, né? que daria renúncia de receita, o que ensejaria tanto ao gestor público, o atual gestor, prefeito, como a Câmara, se aprovar uma situação dessa, ele pode responder por improbidade, inclusive com ressarcimento ao erário. Então, muito complicado você, agora, postergar, isso É possível. é possível, daí depende da situação momentânea, se isso é viável, qual é a situação que pede ou justifica uma prorrogação, né? Nesse momento nós estamos vigentes, nesse momento, com refis à vista, que vai até final de junho, a segunda parcela, e a última final de 31 de julho. Um prazo que nós já prorrogamos, com uma proposta minha de prorrogação de mais 30 dias, porque a previsão era acabar em 30 de junho. Nós pedimos a prorrogação, ela vai acabar em 30 de julho. Pelo menos uma folga a mais. Esse é daquele refis rápido, que é o refis relâmpago, que é só à vista, em 1 ou 2 ou 3 parcelas à vista, com um desconto de 100% de multa e juro, não é do principal nem da correção. Eu sempre faço questão de elucidar isso, porque às vezes a pessoa quer uma redução de quase tudo, né? Não é bem assim, não funciona, né? E aí, provavelmente, terá que, logo após a eleição, porque um período eleitoral não vai poder ter esse benefício, implantar um refis daí, à vista, mas também parcelado. Seria uma exceção do ano ter duas edições do refis. E até justifica em função desse momento de ressaca de uma pandemia, de um momento econômico ruim que nós tivemos aí recentemente. E eu vou fazer uma previsão aqui para 2023. Alô, cidadão de Foz do Iguaçu, em 2023 vai ter outro refis. Eu não me lembro de nenhum ano, nos últimos, que não tenha sempre tido refis, porque sempre tem algum discurso que torna nobre a necessidade, que é uma busca de arrecadação, até porque tem muita coisa pendente. Deixa eu aproveitar uma outra questão, e você, Ney, Patrício, aliás, tem um monte de gente aqui mandando um recadinho para você na questão do futebol. Tem aqui um cara perguntando se vai ter muito desarme aqui, tem outro dizendo, olha, parabéns, meu lateral, você é importante pro time. Tem uma série de recados assim. Mas você é uma pessoa que circula muito pela cidade, naturalmente conversa com todos os segmentos e, por isso, imagino, tem plena consciência de que boa parcela ou uma parcela da população acusa a Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu de ser atrelada ao Poder Executivo, de fazer como se fosse um puxadinho, porque meio que atropela propostas que vêm do Executivo. Nisso tem aqui uma série, acho que 4 perguntas. O que é que a Câmara está disposta a fazer em relação ao episódio da troca do telhado na casa do prefeito de Foz do Iguaçu? Olha, Nélia, eu vou dizer para você, os projetos que aparecem lá no Executivo, e muitas vezes são bem buscado o entendimento. Tanto que, por vezes, esse exemplo do feriado, ele retirou por pedido nosso da Câmara. Retire porque não há consenso nisso. Um outro projeto manda o substitutivo porque esse não está adequado. O próprio corpo jurídico e técnico da casa aponta as inconformidades, vamos dizer assim, de determinados projetos e sendo devolvidos, antes de ir para o plenário, inclusive. Então é feita uma gestão política, uma correção, não é porque vem do executivo e que tem uma bancada do prefeito que vai ter que aprovar tudo, não. E há votações, inclusive, que teve reprovação. Quer dizer, como é que uma Câmara de entreguismo, de participação, de não fiscalizar e de aprovar tudo que o prefeito manda? Não é sempre assim, né? É habitual essa forma de apontamento, porque pode parecer isso, mas cada projeto, cada situação que é aprovada tem lá a sua justificativa, não é? Então, tem um crédito também, olha, o projeto para aprovar depende disso, daquilo. Ou então ele justifica por isso, por aquilo. Tendo a justificativa e que seja plausível. E a comissão, que é muito responsável, a comissão, as comissões por onde tramitam os projetos do Executivo e também de vereadores, tem feito essa análise também criteriosa, com os seus pareceres. Então, tem sido analisado. Tanto que os apontamentos e as incorreções que já tenham durante essa tramitação interna, já há esse entendimento com o Executivo, que é o que é melhor. Melhor do que ir para o plenário e ficar debatendo coisa que está errado.
Então não tem sentido. Por isso que, em geral, ele passa, o projeto tem passado e aprovado, porque já passou pelo crivo das comissões e os demais vereadores. Outros vereadores que às vezes não participam da comissão também têm o acesso a todos e também debatem o assunto. Né? Então não vejo assim esse atrelamento ao executivo, não considero isso não. Ok, o Adelmo está insistindo aqui, dizendo que ele não vai comentar esse assunto, porque ele é do lado do prefeito. Deixa eu repetir. Eu sou do partido do prefeito. Eu posso dizer para você que a gente torce que a gestão dê certo para a cidade. Claro. Não quer dizer que eu esteja concordando com tudo que o prefeito faça. Perfeito. E você sabe que o programa Contraponto é um programa de debates. Certo. E a gente respeita a opinião do ouvinte, claro. Tranquilo. E outro dia, quando teve essa posição por parte da Câmara de Vereadores, houve uma dura crítica aqui do programa, inclusive do comandante do programa, o Nelson Rodrigues, em relação à postura da Câmara quando não acatou o pedido de ouvir aquele que estava envolvido na questão da reforma do telhado. Lá o baiano, né? Ou seja, o de nem ouvir. E aí houve dura crítica deixa eu te falar. do Cassol, por exemplo, por parte do Galhardo, por parte do João Morales, mas aí é que vem o tratoraço de um outro grupo. Essa foi a opinião, inclusive, manifestada no programa. Então, agora você tem a oportunidade... Me obrigo a dizer disso. Eu não votei na ocasião, porque sou presidente da Câmara, eu voto só no caso de Minerva, e também não Maninho, porque ele estava em viagem fora, tá? Também vai votar. E por que os vereadores, depois da votação, eu conversando com um com o outro, por que você votou contra? Qual foi, ou você foi a favor? Eu entendi bem. E aí tinha um misto de politicagem no meio. Nenhuma dúvida. Certo? Queriam levar o Grilo lá, das testemunhas do episódio, para fazer palanque, para discutir, sem uma CI aberta, sem uma CPI aberta, sem uma discussão mais plausível, no momento em que o Ministério Público já estava discutindo isso, já estava lá no âmbito do Ministério Público. Poderia, alguns dos vereadores que votaram contra isso, dizendo, além da politicagem, tem o fato de que nós vamos tirar a atribuição e atrapalhar as investigações ou a apuração por parte do Ministério Público, que já estava lá, né? Então, existe, inclusive está lá ainda, está andando isso. E aí você faz um relatório, chama o cidadão, ele vai lá, primeiro, não era obrigado a ir, mas se fosse, vai falar, vai confirmar aquilo, ou vai falar coisa diferente, pega aquele relatório e encaminha para quem? Para o Ministério Público, que é o que vai restar. A atribuição da Câmara morreu aí, certo? E aí, o resultado disso aí poderia atrapalhar, ou poderia, de repente, melhorar o entendimento, ou seria mais uma prova da fala dele contra... Não se dá para saber, não dá para você imaginar e concluir qualquer coisa desse sentido. Mas, de qualquer forma, quem iria tomar a investigação até o final e tirar um efeito conclusivo disso seria o próprio Ministério Público. Por isso que a maioria entenderam dessa forma, né? Porque saberiam que os 2, 3 vereadores iriam subir nisso como plataforma eleitoral, como politicagem, fazer o estardalhaço só para esse efeito, nada mais. Tem a vontade de realmente descobrir quem foi, se é verdade ou não? Não sei, dá para duvidar, né? Entendeu? Eu acho que é por aí que né? E aí fazer esse palanque eleitoral político em benefício próprio ou para destruir certamente outros entendimentos, ou atrapalhar o próprio Ministério Público, isso também não achei que fosse viável, né? Então não houve um entendimento entre todos na aprovação. Mas eu sou sempre daquele que se investigue, de que se aprove, de que traga, que vá buscar a informação correta. Entendimento, né? Um pouco diferente por parte da Câmara, me parece, foi na questão das cestas básicas, lá do posto de saúde do Cidade Nova, que a Comissão de Saúde foi ver. Como é que está isso? Tem alguma novidade? Isso aí, eu que despachei uma orientação, não é bem uma orientação, um expediente do Ministério Público, informando que lá estava tramitando a investigação em relação às cestas básicas. Eu, de imediato, fiz o despacho para a Comissão de Saúde tomar as providências, checar e tal, porque houve uma manifestação do Ministério Público, assim, de certa forma, um pseudo pedido de que a Câmara
ajudasse naquela busca. E aí sim, aí foi feito, a comissão foi atrás. No dia seguinte ela já foi atrás, já se reuniu com os servidores lá do posto de saúde indicado lá da situação e está por concluir esse relatório. Inclusive já fez uma parcial, se não me engano, para o próprio Ministério Público. Então aí sim, aí houve uma legitimidade para isso, né? Dante Quadra. Ney, a gente discutia antes de você chegar sobre preço de combustível e tudo mais, a gente acabou caindo no transporte coletivo e o quanto deve estar custando para o município o subsídio que tem dado ao transporte coletivo, o tamanho é as altas do preço do combustível e do diesel, agora que foi 12% que aumentou, né, agora no último sábado, e a orientação, a intenção da prefeitura é continuar dando subsídio e congelando o preço nos 4,10, a passagem do transporte. Isso deve estar custando caro para o município, né? A Câmara certamente, tem acompanhado. A gente tem acompanhado o desempenho, inclusive, desse contrato emergencial. Vamos deixar registrado aqui que não é esse modelo, não é o modelo que vai permanecer, vai perdurar por muito tempo, apenas um ano, né? É um contrato emergencial e experimental e cujo desempenho desse período vai coletar os dados e informações que a prefeitura não tinha, essa é a alegação, por exemplo, do Fostrans, e que agora coleta isso para montagem, já estão trabalhando, pela informação que nós temos, do próximo TR, o próximo termo de referência que vai definir o consórcio, ou a empresa, ou o grupo, ou os lotes, né, de transporte coletivo que serão aí contratado e para atender a população por um tempo mais longo, né? Que seria o mais justo, uma modelagem talvez diferente. Então, a discussão do quilômetro rodado, se é por tarifa, se fosse por tarifa já teria aumentado certamente. Uhum. Não é diferente, vou dizer para você, em outros municípios, onde as prefeituras estão segurando a tarifa por parte do usuário, né? Mantendo a intenção do Executivo nesse momento é essa, não aumentar. O primeiro ponto ser levantado, inclusive, por sugestão da Comissão Especial da Câmara, é não mexer em tarifa para o usuário, não levar esse sacrifício para quem está usando o transporte coletivo. Essas cidades já subsidiavam o transporte coletivo. E é um modelo, isso é uma pauta muito debatida dentro da CNM, né, Conselho Nacional dos Municípios. Estão debatendo amplamente e a conclusão deles é isso. Os municípios do Brasil, quase que todos, a sua maioria, totalidade, não há como sustentar, ter um transporte coletivo com a tarifa digna para o cidadão, com um transporte, no mínimo, regular, que não tenha que se fazer subsídio por parte do município. Então, eu enxergo isso como uma necessidade, né? E até onde o caixa da prefeitura... Aí isso. Agora, que tamanho é esse subsídio? Até onde pode? Aí vai depender de toda essa equação maior, dentro do contexto da arrecadação, da retração de repasse do governo federal e estadual em relação ao ICMS agora, que vai impactar, né? A redução de investimento nas infraestruturas da cidade, um monte são vários fatores que vai influenciar até que ponto o município pode subsidiar o quanto. Isso Vou aproveitar, tem uma pergunta de um ouvinte, acho que encaixa dentro dessa situação que você coloca aí, né, Patrício? Quando é que o Estado, município, Estado do Paraná, a Federação, quando é que ele vai discutir enxugar o seu tamanho, a sua estrutura, para baixar custo para aquilo que é o dinheiro arrecadado do imposto para bancar toda a estrutura? E um dos ouvintes pergunta aqui se não é hora e vez da Câmara de Vereadores discutir redução do número de assessores. Olha, o orçamento da Câmara, ele tem o seu fixado constitucional, ele tem um orçamento já próprio dela. Mas não precisa gastar tudo, né? Não precisa, claro que não. Não é isso que justifique você gastar mais ou menos, mas é o modelo que aí está. Em outros municípios, inclusive, eles têm aumentado esse orçamento, têm aumentado o número de vereadores, por exemplo, sem mexer no orçamento, que é uma tese. 6% tem que ser repassado pelas câmaras. Tem que repassar obrigatoriamente, está na Constituição Federal. Teria que mudar uma lei federal impondo essas mudanças do Brasil inteiro. Pode ser que mude isso, né? Eu até torço que haja uma reformulação disso, inclusive discutir a remuneração do vereador, do assessor,
da estrutura de Câmara. Nós temos uma Câmara cujo corpo salarial é um dos melhores, né, dos setores públicos da cidade, quiçá do Paraná, né? Mas isso que se criou ao longo do tempo. Não é diferente lá no Executivo, que tem também esse ônus pesado, né, da folha de pagamento, pela quantidade e pela média salarial dos servidores. Para alguns setores faltam, é pouco, para outros tem um certo peso a mais. E que isso realmente pesa. A máquina pública como um todo, né? Se for analisar, não é só o Executivo nem Câmara. Se olha o Judiciário, se olha outras estruturas governamentais, a estrutura está inchada. E sem condição de reduzir. Você vai conseguir, por exemplo, reduzir servidor? Hoje, cada dia com a cidade crescendo, desenvolvendo mais, com mais... Há necessidade, inclusive, de implementação de mais concursados. De implementar concurso para... Por exemplo, vou citar aqui um analista de meio ambiente, um engenheiro de meio ambiente. A prefeitura está faltando. O meio ambiente está atrasando lá os PGRS, PRCC. Hoje de manhã tive uma reunião com os empresários reivindicando maior agilidade, porque o empresário investidor, o empreendedor, ele não está reclamando, né, ouvintes, de certas exigências que o poder público impõe por segurança do usuário, a segurança alimentar, segurança física da pessoa, direito do consumidor e tantas outras seguranças que o consumidor precisa ter no fornecimento do produto, no fornecimento do serviço, de forma geral. E ele não está reclamando disso, ele está reclamando da agilidade. Estão exigindo aqui o PGRS. Então, dou entrada aqui no pedido no PGRS, que é o Programa Gerador de Resíduos Sólidos, e você me analisa em 30 dias e me dá a resposta. Não, está demorando mais. É isso que o empresário irrita. Aí ele cerceia o direito de ele empreender e de gerar emprego e renda, e fica a economia meio que estagnada, né? Investidor de fora, em especial, olha isso e dá uma segurada, né? Investidor daqui também. Então, é isso que nós temos que trabalhar, né? Foi implementado, e vem se discutindo há muito tempo, eu já fiz parte desse grupo lá atrás, do grupo do Comitê Gestor de Desenvolvimento Municipal, CGDM, participei por muito tempo. Esse grupo tem avançado em parceria lá com o SEBRAE, que tem orientado o andamento disso, tem avançado bastante, mas ainda tem muito por fazer. Foi criado o programa Destrava Foz, que por vezes, para destravar, acaba travando outra ponta. E a gente tem que entender bem isso e melhorando. O empresário, o empreendedor, o próprio cidadão não aguenta mais essa morosidade do poder público. Isso tem que ser resolvido. Isso tem que ser adiantado. Tem um prazo razoável? Tem que ter um prazo razoável. Não é analisado de um dia para o outro. Mas, por exemplo, eu falo disso porque a falta desse servidor num setor de análise, desse exemplo que eu te dei, ele impacta diretamente em várias camadas da sociedade que ficou retraído lá o seu negócio. O cara terminou a construção, por exemplo, vai analisar 180 dias, que é o prazo final, para analisar um programa gerador de resíduos sólidos de construção civil, por exemplo. Enquanto isso, ele não pode fazer a negociação com a sua venda desse imóvel que ele construiu, por exemplo. É só um exemplo que eu estou citando. Perfeito. Mas o alvará de funcionamento das empresas também tem sido travado e segurado, né? Nós temos agora muita reclamação, por exemplo, do ITBI, que é dinheiro em caixa. Analisou, no dia seguinte o cidadão paga para fazer a sua escritura. E ele está demorando um pouco mais. Era de um dia para o outro, 24 horas. E agora voltou a demorar 10, 15 dias para analisar, né, em determinados casos. Sem falar da revisão do ITBI, que demora um pouco mais ainda. Então, a gente tem que trabalhar e brigar para isso. Então, nós já temos aí algumas reuniões com o Destrava Foz, vamos intervir nisso diretamente. E aí que diz o papel nosso, de vereadores, intervir com essa gestão política para sugerir, para fiscalizar e ver onde é que estão as falhas para poder corrigir e dar uma resposta, né, ao interesse coletivo. Até com toda a tua experiência como contador, como contabilista, vai poder contribuir bastante nisso. A pergunta é como cidadão, não como membro do Ministério Público, imagino. Luiz Marcelo Mafra, que está aqui acompanhando o programa, pergunta para você, Ney, quando é que o município fará a reforma da Previdência? Olha, a reforma da Previdência foi feita uma mini-reforma, né? Porque assim o Executivo vendeu como uma mini-reforma ainda no ano passado, e precisa mexer nisso, tem que enfrentar. É um enfrentamento que não tem como fugir.
já devia estar trabalhando. Eu até creio que eles estejam trabalhando nisso. Tem um servidor da Câmara que participa diretamente nesse processo, que é o Sérgio, que representa a Câmara, e nos dá as informações de que há um andamento nesse sentido. Mas, assim, enfrentamento, doutor Bafra, diretamente, eu creio que ainda aconteça esse ano, e deve acontecer esse ano. Cida Costa, trazendo mais uma pergunta para o nosso convidado de hoje, presidente da Câmara de Vereadores de Foz do Iguaçu, vereador Ney Patrício. Presidente, a coisa vai para o ISSQN, vai para o ITBI, vai para onde mais? Para o IPTU, me ajuda aí, vai para o... né? A gente só tem imposto, e dentro da casa da gente a gente tem mais uma quantidade, né? E daí até, né, Cida, o nome já é imposto, né? Daí já está dizendo que é imposto, mas é imposição, né? O cidadão que paga seu imposto, ele quer também algumas respostas com relação a melhorias. No caso lá da perimetral, no caso do acesso do Porto Meira, a gente tem visto as demandas e as lutas aí. O senhor esteve com o prefeito em Curitiba, juntamente com o vereador Alex, estivemos no DENIT e no DR. E no DR também, tá, para ampliar um debate que, veja, Cida, eu acho que talvez seja isso que você ia perguntar. É onde eu vou entrar. Então, eu deixo você O complementar. pessoal do Porto Meira está ouvindo lá, querendo saber dessa questão da perimetral. Sai mesmo, não sai, ou só foi mais uma reunião e uma conversa? Não, a perimetral sai, isso já dá... Não, o tem acesso mais... o acesso, tá. Então, veja, eles planejaram a perimetral sem nenhum acesso, de fora a fora. Eles chamam aquilo de canal direto, até porque tem uma regra da... Uma rodovia a rodovia não tem aberturas. Isso, cidade, não tem. Né? Em geral não tem. E aí foi feita essa reivindicação, eles já tinham, naquele momento, inclusive tinha uma reunião, nós tivemos às 15 horas lá, e tinha uma reunião às 16 horas, via vídeo, com outro grupo do DR e Brasília, para a gente debater então esse acesso lá do Porto Meira. E aí não foi necessário, porque eles apresentaram na própria reunião uma alternativa de saída, né? Eles autorizaram que a prefeitura construísse, então, a via paralela, uma marginal, a BR, com uma única saída antes ali do trevo da Argentina, né? No trevo principal hoje ali do Carimã ali. Então ali vai ter... Essa marginal seria municipal. Municipal. Embora dentro da área da faixa de domínio federal, né, do DENIT, mas eles não vão fazer. Aí o município se prontificou a fazer, vai ter que fazer essa alternativa, e aí tem uma saída na rua Palma Rosa, se eu não me engano. Exatamente lá, daí nos mostraram o desenho lá, o projeto em planta baixa, da maneira onde é que sairia. Para ela sair nessa marginal e ir até a General Meira para escoar o trânsito ali. Quem vem da Argentina, vem reto, vai descer ali, nesse local, né? Porque eles não permitiram que fizesse, por exemplo, nós queríamos, a nossa reivindicação é que foi feita uma saída já no pé da General, no que sai da ponte, mas ali ainda abrange a área primária da Receita Federal, que não permitiu que fizesse isso, tá? Então o impedimento é por parte da Receita Federal. Então tivemos que fazer e aceitar, engolir de certa forma, um pouco mais à frente, mas a população de lá não vai ficar sem essa alternativa. Tem dinheiro para isso, presidente? Graças a Deus não vai ter essa alternativa. A saída, o próprio DENIT vai fazer, incluído na construtora, que acho que é a JL, né? Isso. Já está previsto isso lá. E a outra intervenção também aqui na ponta, quando ele chega na BR, não tinha previsão da passagem e o retorno, que ficavam 2 ou 3 transportadoras ali, totalmente isoladas. Teria que fazer um circuito longo para poder acessar a BR. Então ali também será corrigido. Então são os 2 pontos assim, mais nevrálgicos, vou dizer assim. Depois daquela conquista da trincheira lá na Avenida República Argentina e na Felipe Vanchek, que também não estava previsto. Veja como é que é. Foi discutido também de onde virá o dinheiro para essas intervenções do município? Essas intervenções, inclusive a agulha aqui na Costa Silva, que é outro pedido nosso, porque já que a Costa Silva foi feita, não ficou aquele acesso ao Parque Presidente 2 lá? 2. Aqui é 1, né? Aqui é o... ficou totalmente isolada. Aquela agulha que ficou 8, 10 metros da saída da Costa Silva, é um absurdo isso, né? Um erro, que diz que o projeto estava pronto, que veio da cidade, daí a cidade, o próprio, eu ia falar do instituto que fez, Fundo do Iguaçu, que doou.
alega que eles alteraram o projeto depois, então está ainda essa discussão, mas não importa. Importa que a gente busque a correção e corrija. Quem errou, nessas alturas, né? Eu acho que tem que ser até penalizado, mas nessas alturas já não vai mais consertar o erro. Então, essa agulha será incluída no acordo de leniência com a empresa Cataratas, que ficou devendo lá algumas obras em toda a BR-277 durante o contrato malfadado com o contrato do pedágio. E um outro ponto que também corrige é acesso da BR na Raziel Mazili, que é a saída daqui, mais ou menos, né? Que passa ali. É a sequência da José Maria de Brito, que vai dar na BR. Isso. Aquele acesso ali também será incluído nesse acordo de leniência. No entanto, se não ocorrer e não for cumprido, estará incluído no orçamento da trincheira do Charrua. Ali na rotatória que vai virar uma trincheira. Mas o prefeito chegou a falar alguma coisa? Se tem orçamento para isso? Se vai pedir empréstimo para a Caixa ou sei lá? Não, olha, veja, as duas trincheiras será por conta do governo do estado, incluído nesse acordo do pedágio, do novo contrato. O acesso à marginal da... O acesso, se eles não fizerem, a prefeitura vai ter que fazer. Aí sim é que vai ter que ver a marginal lá? A marginal é orçamento do município. Isso aí é orçamento do município. A marginal lá no Porto Meira, né? Da perimetral. Isso, ali. Porto Meira, isso. Agora essa também... Essa não tem como adiar muito, né? Terminar o ponto... Isso tem que fazer já, né? E essa trincheira do governo do estado, que vai ser feito com dinheiro do novo pedágio, ela ainda não é 100% garantida, viu? Não, na verdade é um acordo de leniência com a antiga, isso, com a Cataratas. As correções. A própria trincheira ou viaduto, qual for o nome for dado, ou seja, o acesso ali será com base nesse orçamento do Estado que vai buscar do pedágio no futuro. Eita. O Amarildo Pierezan está perguntando aqui, Ney Patrício, e a emenda impositiva de sua autoria para beneficiar o campo do Libra, como é que anda? A emenda foi... Aproveita, emendas impositivas, tem muitas pendentes de 2019. Tem, em função 18, da suspensão do período de pandemia, mas começaram a ser executadas já. Não sei te dizer precisamente quais faltam, quais ainda... Mas elas serão executadas, até porque o governo municipal tem essa obrigação. Houve um adiamento em função do período pandêmico aí, que agora já não justifica mais. Ok. Algo mais que você queira destacar? Infelizmente, o relógio é que está nos mandando embora. O tempo acabou, né? Poderíamos continuar no debate certeza. Aqui. Eu agradeço aí os ouvintes aí, participando com a gente, os questionamentos. Certamente outras questões poderiam ser levantadas. Tem elogios aqui também, tá? Está lá no Facebook uma série de elogios também ao trabalho. Esse a gente não conta. Tem muita pergunta, muita crítica e muito elogio. Que bom, obrigado. Eu agradeço pela oportunidade de estar aqui, sempre disposto, outra oportunidade que nos chamarem. A gente está aqui à disposição, Nélio, Dante, obrigado, Cida Costa, aos gerentes da rádio. Um abraço ao Nércio aí que está cuidando da sua esposa. Saúde, né, para todos nós. Valeu, um abraço também ao Marcelo Prancha, que é o assessor de imprensa lá da Câmara de Vereadores, está aqui no estúdio acompanhando a manifestação e o debate aqui com o Ney Patrício. Eu lembro que Iguafarma está vivendo seu ano 50, com 2 lojas em Foz do Iguaçu, há 50 anos. Completou 49 de atividade em março, então já entrou no ano do cinquentenário, atendendo com a maior dedicação, com a maior presteza e sempre com muita atenção toda a sua clientela. Iguafarma, matriz ali na General Meira, esquina com a Belarmino de Mendonça, telefone 3574-1341. E tem Iguafarma, manipulação e homeopatia, na Belarmino de Mendonça, esquina com Almirante Barroso. Lá o telefone é o 3574-1660. Iguafarma, a farmácia do Ademir. Grande abraço, Ademir Volpato.